Olá, meus irmãos, passando hoje nessa quarta-feira, dia 22 de novembro, hoje dia de Santa Cecília, grande santa da igreja, em memória, para meditarmos o Santo Evangelho meditado sobre o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, lá no seu capítulo 19, versículo 11 ao 28. Ouviam-no falar, e como estava perto de Jerusalém, alguns se persuadiam de que o reino de Deus se havia de manifestar brevemente. Ele acrescentou esta parábola: um homem ilustre foi para um país distante, a fim de ser investido da realeza e depois regressar. Chamou 10 dos seus servos e deu-lhes 10 minas, dizendo-lhes: negociai até eu voltar. Mas os homens daquela região odiavam-no e enviaram atrás dele embaixadores para protestarem: não queremos que ele reine sobre nós. Quando investido da dignidade real, voltou. Mandou chamar os servos a quem confiara o dinheiro, a fim de saber quanto cada um tinha lucrado. Pessoal, o evangelho de hoje é maravilhoso. São Lucas une aqui duas narrativas diferentes. Uma que fala da conduta dos servos e outra que se refere ao desprezo pelo rei, que volta depois para julgá-lo. A história do desprezo pelo rei é inspirada em um fato da época. Arquelau, filho de Herodes o Grande, com a morte do pai, foi a Roma solicitar a sucessão. Uma delegação judaica enviada de Jerusalém impediu que fosse nomeado rei. Então a parábola contribui para reduzir o entusiasmo na crença de um retorno iminente de Jesus. Aqueles que acreditavam em um messianismo triunfal e imediato, tal qual no período dos Macabeus, na verdade, que lutaram contra os gregos e agora lutaria contra os romanos. Então, a primeira vinda de Jesus é o servo sofredor. Na segunda vinda, sim, é o rei triunfante. Então, não sabendo ou não querendo compreender tal situação, muitos judeus, então, não acreditavam em Jesus, ou não acreditaram, e muitos ainda não acreditam, mas muitos dos seus discípulos também não compreendiam antes de Pentecostes essa realidade. Então Jesus fala do julgamento em sua vinda final, então segunda vinda. O convite é para que todos trabalhem incansavelmente pelo reino nesse tempo da igreja. Estamos no tempo da igreja, na economia sacramental de salvação que a igreja nos traz. Não é verdade? Temos que aproveitar esse tempo da igreja porque é o tempo da misericórdia. Tempo de fazer frutificar os dons, ou seja, as minas, o dinheiro que Deus nos deixa, que são todos os dons e virtudes que Ele nos manda por meio do seu divino Espírito Santo e que o Senhor concede gratuitamente a cada um. São as graças, os dons que vêm do céu, as bênçãos. Assim, a atividade do cristão é sempre uma resposta agradecida à sua generosidade sem acumular méritos. Então, a lição de vida é que o chamado de Deus nos convida a viver o risco da fé e produzir frutos de conversão. Os inimigos do rei, portanto de Jesus, os líderes judaicos, receberão a paga que merece por sua descrença, porque foi dado os dons, a liderança, na verdade, o poder para eles, dentro da religião, e eles não se salvam e não se ajudam, como cego que guia outro cego, ao povo se salvarem também. A missão deles era levar o povo judeu a Jesus, não afastar o povo de Jesus, não é verdade? Então, um dia serão cobrados, e nós que estamos no tempo da igreja também, Deus nos dá as minas, nos dá os dons do Espírito Santo. Se não usarmos bem, também cobrará de nós, tal qual cobrou dos líderes judaicos. Então,
Deus abençoe você. Hoje é dia de Santa Cecília, que a Virgem Cecília levava sempre no coração o Evangelho de Cristo e dia e noite falava com Deus. Que sigamos o seu exemplo. Que Santa Cecília rogue a Deus por nós para que sejamos bons servos, que produza frutos de amor e conversão. Deus abençoe você para que, cheio do Espírito Santo, possamos afirmar como salmista no Salmo 17: ao despertar, irei saciar-me com a visão de vosso ser. Grande abraço, muito obrigado, curta e compartilha.